Prezado cliente, eu sou o Rafael Moreira da RGBSys Consultoria de Informática. Nesta videoaula, veremos os cadastros gerenciais. Os cadastros do sistema se dividem em bancos e gerência. Na opção Empresa, fazemos o cadastro da Factory. Nesta tela, devemos cadastrar os dados da Factory. Se desejarmos, podemos cadastrar mais de uma Factory no sistema, visto que o sistema é multi-empresa. O campo Definir como matriz define a empresa matriz no sistema. Esta empresa será usada como base na criação de borderôs e geração de relatórios, por exemplo. Os campos na divisão Impostos e cálculo de IR, PIS/COFINS e contribuição social definem se os borderôs cadastrados para esta empresa acatarão as regras de cálculo desses impostos. Em seguida, fazemos o cadastro dos ramos de atividade que serão utilizados nos cadastros cedente e sacado. Podemos cadastrar os ramos de duas formas: manualmente ou importando os dados da tabela CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Para as empresas que queiram utilizar a segunda opção, existe um botão nesta tela que importa os ramos de atividade de um arquivo contendo a tabela CNAE. Depois de cadastrar os ramos, fazemos o cadastro do cedente. Nesta tela, cadastramos os dados principais do cedente. Os dados complementares são divididos em diversas abas, cada uma com assuntos diferentes relacionados ao cedente. Na aba Dados Legais, cadastramos os dados do contrato-mãe que serão usados através do botão Impressão de contrato-mãe, bem como outros dados importantes que devem ser preenchidos pela Factory. Na aba Limites Parâmetros, definimos os limites de operação do cedente. O campo principal nesta tela é o valor acumulado geral, que é o limite de crédito do cedente, ou seja, o valor total que o cliente pode ter em aberto em títulos e em conta corrente. O campo acumulado de um CNPJ define um limite de operação de um mesmo sacado em operações com este cedente. Para o valor acumulado geral, podemos estipular uma data de vencimento do limite do cedente, para o caso de uma futura revisão contratual. Na aba Taxas Tarifas, definimos as taxas de operação do cedente, como fator de operação, taxa de serviço e taxa de mora por atraso. Definimos também os custos da despesa bancária, valores que serão deduzidos do líquido da operação a ser liberado para o cedente. Nesta tela, definimos também os valores das tarifas de cobrança, que, quando solicitadas pelo cedente, poderão ser debitadas automaticamente de seu conta corrente. Na aba CNAB, podemos criar mensagens específicas para esse cedente que devem ser incluídas no arquivo de cobrança de duplicatas padrão CNAB enviado para o banco. Essas mensagens serão impressas no boleto de cobrança emitido pelo banco. O botão Equifax permite que façamos uma consulta do CNPJ do cedente dentro do banco de dados da Equifax. Através do botão Serasa, podemos fazer uma consulta do cedente dentro do banco de dados do Serasa. O botão Contas Destinatários serve para cadastrar favorecidos do cedente em operações de liberações financeiras, como DOCs e TEDs, por exemplo. No botão Qualificação de proprietários, cadastramos os dados dos sócios e fiadores associados ao cedente, que poderão ser utilizados na impressão do contrato-mãe. O botão Sacador Avalista serve para cadastrar, se necessário, o sacador avalista alternativo de um determinado título ou borderô desse cedente. O padrão é que o sacador avalista que aparece nos boletos de cobrança seja o próprio cedente. Esse botão é uma alternativa a isso. Na aba Operacionais Gerenciais, cadastramos o e-mail do cedente, definimos seu ramo de atividade e podemos também definir se os pagamentos das operações deste cliente
serão enviadas no arquivo de reciprocidade do Equifax e do Serasa. Na aba WebFact, concedemos as permissões de acesso ao módulo WebFactNet para o cedente. Veremos mais detalhes sobre o WebFactNet num vídeo de treinamento específico para esse módulo. Através do cadastro de cedente, podemos imprimir etiquetas para os cedentes, listagem dos cedentes, listagem de taxas e tarifas e a listagem dos limites vigentes. Veremos agora o cadastro de sacados. Nesta tela, cadastramos os sacados das operações, ou seja, o cliente do cedente. No entanto, se preferirmos, é possível cadastrá-los durante a inclusão das operações. Na aba Limite, definimos os limites do sacado. Na aba Gerencial Operacional, associamos o ramo de atividade e podemos também associar o sacado a um grupo de empresas. Podemos também consultar o sacado nos bancos de dados do Equifax e do Serasa, assim como acontece no cadastro de cedente. Clicando no botão de impressão do cadastro, podemos imprimir etiqueta e listagem dos sacados. Clicando no botão ao lado, fazemos a impressão do espelho do sacado, ou seja, imprimimos a tela inicial do cadastro. Agora veremos o cadastramento dos grupos de empresa. Nesta tela, cadastramos os grupos de empresas, sejam elas sacados ou cedentes. Associamos o grupo de empresas aos sacados e aos cedentes através dos seus respectivos cadastros. Podemos também estipular um limite de operações para o grupo, independente dos limites das empresas que o compõem. Para associar um grupo a um sacado, vamos no cadastro de sacado, menu Gerencial Operacional e fazemos associação no campo Grupo. Para associarmos o grupo ao cedente, vamos ao cadastro de cedente, aba Operacionais Gerenciais e fazemos a associação da mesma forma. No caso dos cedentes, o sistema permite que sejam feitas transferências entre as contas correntes, desde que as empresas pertençam ao mesmo grupo. A seguir, veremos o InfoFact, através do menu Cadastros, Gerência, SPFM InfoFact. Esta tela visa cadastrar uma espécie de lista negra interna da Factory. Sempre que cadastramos um CNPJ ou CPF no sistema, seja ele cedente ou sacado, este será cruzado com os registros dessa lista de bloqueados. Cada registro pode conter um CPF ou um CNPJ, com 2 CPFs de sócios associados. O cadastramento pode ser feito manualmente, através do botão Insere, ou automaticamente, quando o cheque for devolvido pela tela de manipulação de títulos, por exemplo. É importante frisar que o sistema não bloqueia os CNPJs e CPFs cadastrados no InfoFact. Apenas exibe um alerta no momento da operação, chamando a atenção da Factoring para uma ocorrência negativa. Podemos também imprimir a listagem interna dos registros através do botão Listagem Interna. Selecionamos o período desejado e fazemos a impressão. Agora veremos o cadastro dos gerentes, ou seja, os operadores da Factory. Nesta tela, cadastramos o operador, com seu devido percentual de comissão. No campo Tipo de comissão, definimos se a comissão do gerente será sobre o lucro,
sobre o deságio ou sobre o deságio mais o serviço da operação. Existe também o conceito de gerente pai e gerente filho, que é quando um gerente ganha um percentual de comissão sobre as operações de um outro operador. Através do botão Auxiliares, podemos definir quais usuários da Factoring poderão ter acesso à carteira deste gerente. Esta configuração evita que um gerente tenha acesso à carteira de um outro gerente, se a Factoring assim desejar. Todo cedente deve obrigatoriamente ser associado a um gerente. Fazemos essa associação através do cadastro de cedentes na opção Gerente. Algumas ferramentas relacionadas aos cadastros gerenciais não foram abordadas neste treinamento. As mesmas serão abordadas com detalhes em futuros vídeos de treinamento específicos. Assim, encerramos o treinamento de cadastros gerenciais. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o setor de suporte da RGBSys. Bons negócios e até a próxima!